Cristão e cultura é o nosso tema desse episódio. Mais um crente como a gente aqui entrando na sua internet aí hoje, né? E eu recebendo aqui duas figuras maravilhosas. A gente recebe Clítia. Clítia é Olá. radialista há mais de 20 anos. Ela já passou por umas 10 rádios aí, né? Vamos falar aqui, ó, Colonial, Vertentes, Liberdade, Rádio Super, né? Que é a nossa rádio lá cristã da Rede Super. E hoje está na Alvorada, 93 né? FM também, 93 é de FM. Pedro Leopoldo e agora Alvorada. Caramba, e olha, muita estrada, Muita dona estrada, Clítia. muito aprendizado, né? Porque até hoje a gente segue aprendendo aí no meio da comunicação. É porque cada rádio também tem um segmento, tem uma forma de trabalho, tem um padrão e tem a questão musical também, né? Porque a Rádio Super foi a minha primeira oportunidade de trabalhar numa rádio cristã e foi praticamente uma parte bem terapêutica da minha vida, porque muita coisa aconteceu nesse período, então eu sou muito grata. Que maravilha, a gente vai falar muito sobre isso. Como é que é o cristão na cultura, a cultura e o cristão? A gente tem temas aí bem peculiares, né, para a gente discutir. Eu, como artista, né, desde sempre, sou recém-convertida, recém, né? Já vamos aí para 3 anos, né? Mas eu recém-convertida, eu fico muito nessa dicotomia aí. Será que eu posso fazer alguma coisa aí no mundo? Não posso, é só cristão. E a gente tem aqui também uma pessoa magnífica para falar com a gente sobre esse tema também, que é a Alexandra Gervásio. Alexandra, ela é Isso aí. conselheira de cultura em Belo Horizonte. Além de um monte de coisa. A Alexandra eu vou ter que ler aqui, porque é muita coisa também. Essas duas hoje são poderosas. A Alexandra, ela é professora, diplomada em magistério do primeiro grau, arte educadora pelo Cefar. Ela atua como professora da educação básica da Prefeitura de Nova Lima, Nova né? Lima, Que sim. gostoso, adoro, né, a Adesão. criançada, né? É conselheira de cultura hoje de Belo Horizonte, pela Regional Sim. Barreiro, e presidente da Etnos, Associação Cultural. O que que é a Etnos? Então, um prazer, né? Primeiramente, muito Estar obrigada. aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, a cultura parece algo tão distante, né, da gente, mas eu gosto muito da definição de Castro, quando diz que a cultura é a forma de vida de um grupo de pessoas. Ela é uma formação dos comportamentos aprendidos, aquilo que é transmitido de geração em geração, por meio da língua falada, da simbolização, que resulta em mecanismos comportamentais introjetados no indivíduo. Então, quando a gente pensa nessa definição e a gente coloca Cristo, né, e a gente coloca a vida da igreja, a gente percebe que a gente está muito mais ligado à cultura do que a gente imagina. Então, a Etnos, ela é uma associação que veio para ajudar, principalmente, né, os artistas cristãos, a entender esse papel, seu papel dentro da sociedade e dentro da cultura. Como você falou, eu posso ou não posso fazer certas coisas? E isso é uma dúvida não só de cristãos novos, é uma dúvida que de cristãos muito antigos Aham. têm e carregam sobre si. Então, a Etnos ela veio com essa proposta, uma junção de artistas que veio para tentar, né, conscientizar de que o cristão ele precisa estar na Na cultura, cultura porque inserida. ele já é, né, ele já faz parte, nós como os indivíduos que transmitimos, né, que recolhemos tradições, que recolhemos ensinamentos, estamos aí participando. E o que que a Bíblia é? Um grande livro que está cheio de cultura. Então, assim, por que distanciar? Então, por que distanciar o artista da função dele? O cantor, ele pode tocar no secular, pode estar lá fora desenvolvendo a sua arte. Então, a Etnos, ela veio para isso. E aí, de repente, me vi dentro do Conselho de Cultura, que para mim foi um grande presente do Senhor, né? E ali é um grande desafio.
mas um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho e também mostrando para a igreja que existe espaço, que nós precisamos estar nesses espaços e entender que o evangelho deve ser para além dos quatro muros, né? Então, é isso, basicamente. Não, você falou coisas aí muito importantes, né? Porque eu acho que a gente tem perdido muito espaço, né? A igreja perdeu muito espaço por não estar inserida na cultura ali fora, né? Por ter muito essa, né, ao longo desses anos, por ter muito esse preconceito, não, aquilo ali é do mundo e a gente não pode. E aí a gente perdeu espaço até politicamente, né? Assim, espaços importantes. Em todos os lugares. Messê Eliade, ele é um escritor que eu gosto muito, e ele fala muito dessa dicotomia, né? Da cultura, do sagrado e do profano. Ele determina, ele fala, explica, né? Que às vezes o sagrado ele está muito para além do que a gente imagina, que é aquilo que é só o separado. Mas separado para quê? Para estar aonde? Para fazer o quê? Então, assim, a igreja precisa resgatar esse papel do sagrado e não distanciar. O sagrado, eles têm que estar abraçando, né, o profano, aquilo que a gente acha que é ruim, às vezes não é. Né? Falta o entendimento de que todas as coisas, de fato, foram criadas por Deus e para Ele voltarão. Então, eu tenho muito isso comigo, sabe? Que Deus, Ele é o Criador de tudo. Então, por que eu vou chamar de mal aquilo que Deus fez? Né? Mas nós precisamos de um novo entendimento sobre isso. Isso me fez lembrar um pouquinho meu período de conversão, quando eu me batizei em Bom Despacho, era o pastor Marcelo, na época. Não sei se... Depois eu não tive mais contato com ele, mas ele foi muito presente nessa minha vida cristã nesse período, e foi ele que me batizou. Então, eu trabalhava na Rádio Máxima, lá em Bom Despacho. Mais uma rádio. Mais uma rádio. Também a gente vai lembrando, né? Tem mais aí pelo caminho. Aí, eu estava tão forte naquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa que você via Jesus no céu, nas nuvens, via o desenho de tudo, sabe? É uma sensibilidade muito aguçada com esse meio cristão. Assim, quando você conhece Jesus, o primeiro amor é uma coisa realmente extraordinária, né? Então, eu estava totalmente entregue, queria muito servir e me coloquei à disposição. E o meu horário na rádio, eu fazia de 8 à meia-noite, era um programa romântico. Tocava músicas internacionais, nacionais, né? Músicas aí seculares, né? E aí eu cheguei para o pastor e falei, eu quero servir, eu quero, sabe, me colocar à disposição para o ministério. Só que, nesse caso, o pastor foi e falou, olha, mas como você trabalha com música do mundo, não tem como alinhar as duas coisas. Tá vendo? Pois então, assim, eu continuei, né, frequentando a igreja, mas não tinha como é que eu abro mão do meu trabalho, né? Eu cheguei, eu posso contar esse caso aqui? Lógico. Eu cheguei a tomar essa decisão assim de chegar, não, eu vou chegar hoje no meu chefe, vou falar que eu vou servir a Jesus e Jesus vai me direcionar e vai me dizer o que eu vou fazer. Eu estava disposta mesmo, sabe? Uma fé tão aguçada. Só que quando eu cheguei para perto, assim, para falar com o meu patrão, Luiz Bolina, na época, não, eu vou largar tudo, eu estou pedindo demissão, eu vou servir a igreja. Eu falei, você está louca? Não tem como fazer uma coisa dessa, você está pensando direito, né? Mas, assim, a loucura realmente existe quando né? Tipo assim, é loucura, né, para aquele que não crê, né, a palavra. Mas, assim, para ele era uma coisa muito distante, mas para mim aquilo estava muito perto porque eu estava entregue, né, ao Senhor e Ele ia me direcionar. Então, eu acabei recuando na minha decisão de não prosseguir no ministério e continuei com a rádio, né? Mas aí, anos à frente, depois, de novo, meio cristão na minha vida, que foi a super... uma grande oportunidade também. Pois é, Clítia Santos, radialista de Rádio Super, isso que eu ia te perguntar. Como é qual foi a diferença? Você se sentiu mais à vontade ali na Rádio Super, menos culpada? Porque a gente se sente, né? Eu abandonei completamente a arte desde a arte secular, né? Desde que eu me converti.
E eu tenho recebido convites agora. E eu tô assim, gente, eu tô com uma vontade de atuar de novo, sabe? Me deu aquela carência, sabe? Tô querendo atuar de novo. Aí eu pensando em escrevendo alguma peça, mas sempre alguma coisa que leve a Deus, alguma coisa assim. E aí o pessoal tá me chamaram agora para um filme romântico também. Sim. É para duas personagens. Ou seria a principal, né, que vai ter cenas românticas, ou vai ser a maléfica lá, que veste umas roupas todas. Aí você fica assim, meio que naquela. Vou ou não vou? Como não Posso ou não cortar? posso? Né? Ao mesmo tempo, a Alexandra falou uma coisa também, só para eu não esquecer, gente, TDAH que tem que falar logo. Eu vou deixar essa questão para você e a Clítia me responde da Rádio Super. Beleza. A gente vê, por exemplo, foi muito rechaçada a Baby do Brasil no Carnaval, vocês Sim, chegaram a ver? sim. Falando com a Ivete Sangalo. Na hora que eu vi aquilo, a Baby no Carnaval e os legalistas todos falando, o que essa mulher tá fazendo no Carnaval, falando de Deus? Eu falei, gente, isso é genial. Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele Sim. usou a figura dela, que é uma figura forte, Sim. com outra figura forte ali, né? Que era a Ivete Sangalo. No meio daquele carnaval, você nunca viu tanta gente falar de Deus, de Apocalipse, de Jesus. Olha quanta gente pesquisar, e isso foi falado nas emissoras mais seculares que a gente pode imaginar, né? Então Deus usou aquela pessoa. Então, fica essa questão para você, para a gente pensar. É mesmo, a gente deve ocupar esse lugar e ser né, um instrumento de Deus ali. Aí vai pensando aí nessa questão para a gente. Eu, por exemplo, eu poderia ir nesse filme e fazer qualquer personagem e tentar, nesse momento ali, evangelizar as pessoas? Guarda essa questão. Clítia, vamos lá, Clítia. Eu vivi esse dilema, na verdade. Eu vivi esse dilema e eu acho que essa culpa, essa coisa de pode, não pode, a gente vai carregar eternamente. Porque não tem como a gente se desligar disso. Mas eu ouvi de um pastor uma vez, e isso me trouxe até um certo alívio, de que você deve se perguntar, te aproxima de Deus, te afasta de Deus. Isso já é um divisor de águas quando você estiver nesse impasse, entendeu? Sabe, o que eu vou fazer? É coisa do mundo, mas vai me aproximar de Deus ou vai me separar dele, entendeu? Porque Deus tem sempre o melhor e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando eu fui para a Super, eu vou voltar um pouquinho nessa história que é um pouco trágica, né? Porque eu estava na 93 em Pedro Leopoldo, eu vivi um bom período da minha vida lá, acho que foram quase 5 anos. E só que aconteceu uma tragédia que a gente perdeu um ente querido de 18 anos num acidente de moto. E uma coisa dessa a gente nunca espera, né? Então, assim, deixou a família toda muito abalada. E eu abri mão do meu trabalho e fui ficar com a minha mãe, dar suporte para a minha família, que foi um momento muito difícil para a gente superar. 5 meses depois, aí acontece outra fatalidade nesse intervalo, que foi o meu... posso falar que foi o filho que eu não tive, foi criado como se fosse. O nome dele é Luan. E foi assassinado no centro da minha cidade natal, que é Barroso. Então, aí, quando a gente estava levantando de uma facada, aí acontece essa outra, entendeu? Aqui eu tinha voltado para 93 de novo. Então, nesse intervalo, aí eu falei, não, agora eu vou ter que ir de vez. Aí eu já peguei minhas coisas, já vendi tudo lá e voltei para ficar com a minha mãe de novo. Então, por 2 vezes na minha vida, né, assim, eu tive que abrir mão da minha carreira para ficar com a minha família. E nesse período eu precisava pagar as contas. Como que eu ia pagar as contas? Na minha cidade não tinha assim trabalho mais na minha área, né? Então eu consegui um trabalho de cuidadora de idosos. Tá, coloquei nas mãos do Senhor e fui aprender, na verdade, na prática, a cuidar. E depois de algum tempo que eu fui descobrir a razão de eu ter feito aquilo. Eu vou contar para vocês aí daqui a pouquinho que nós vamos chegar lá. Aí acontece que nesse período que
eu cheguei um dia difícil de trabalho e acho que movida pelo Espírito Santo, eu fui, dobrei meu joelho e rasguei meu coração. Nesse dia eu estava muito abalado e falei com o Senhor, se o Senhor quiser mesmo que eu volte para o meio radiofônico, o Senhor vai abrir uma porta. Porque eu estava totalmente desestimulada, desmotivada, desacreditada na minha profissão, sabe? Sem querer mais mexer. E a minha mãe me jogando para fora do ninho, meio que me empurrando. Não, você é locutora, você é radialista. E eu nem aí mais para isso. Até que dias depois, a gente sabe quando é Deus, né? Você não tem dúvida. É incrível. Dias depois, o Giovanni, que você conhece bem, o Giovanni Gandra, que hoje é meu parceiro de Alvorada lá, me chamou, porque a Michele estava saindo para ir para a Rádio Super, se eu aceitava essa oportunidade. Quer dizer, Deus abriu uma porta e falou, vai. Sabe quando você... Eu peguei minha roupa e fui. Eu cheguei em BH praticamente com a roupa do corpo. Eu lembro você chegando lembra lá, disso, né? ela não tinha nem onde ficar. Você Não ficou tinha. morando com a Michele, não foi? A Michele Gracinha, ofereceu gente, a casa que dela, linda. fiquei lá um tempinho. Aliás, uma pessoa muito abençoada aí, né? A Michele. Voltou para a Super agora também. Para a gente ver como é que Deus realmente vai agindo na vida das pessoas. É incrível. E aí, depois desse tempo E ele não desampara, isso que é o Jamais. mais lindo. Jamais. Não desampara. Jamais. Depois surgiu a oportunidade da Alvorada, que eu não procurei também, né? Foi uma indicação de um amigo meu. E acabou dando certo. Mas aí a gente chega nessa parte do dilema, que aí eu vivi o grande dilema profissional da minha vida. Porque a Super foi a rádio que me trabalhou espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Porque ali para mim não era um trabalho, era um ministério. Exato. Sabe? Então, assim, falar de Jesus, cantar louvores, estava me abençoando, me edificando. Quer dizer, Deus estava trabalhando em mim aquilo que eu precisava naquele momento, sabe? Então, assim, eu sou muito grata mesmo pela Super ter feito parte da minha vida. Então, eu realmente vivi o dilema mais difícil quando teve essa oportunidade da Alvorada, porque eu pensei que ia poder conciliar a Alvorada com a Super. Só que como os horários coincidiram, porque o Giovanni conseguiu fazer isso, né? Mas eu não consegui conciliar, então eu tive que fazer uma escolha. E nessa escolha, a gente chegou nessa coisa de que Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque, às vezes, você acha que é uma coisa, mas não é. E Ele não vai te dar uma coisa que não vai ser melhor do que a outra, sabe? Mas eu pensei assim, eu estou abrindo mão da Rádio Super, mas não mão da presença de Jesus na minha vida. Porque ela vai estar comigo aonde eu for. Então, assim, eu vejo também a forma de Jesus ter me plantado na Alvorada para ser lá dentro instrumento dele. Para ser luz, para ser sal. É claro que, assim, a gente, enquanto estivermos na carne, vamos ser tentados. E muitas vezes a gente é tentado nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, né? Então, assim, não adianta se dizer, é cristã, nunca mais vai pecar. A gente peca, mas a gente não vive mais pelo pecado. É uma luta constante, né? Espírito, carne, carne e espírito. Mas eu não me arrependo dessa decisão. Deus tem me abençoado, tem me capacitado e eu só tenho que agradecer tanto a Rádio Super quanto a Rádio Alvorada por tudo que eu tenho vivido e principalmente a ele, que é a razão disso tudo aí. Você falou uma coisa que é muito legal. Logo que eu converti, eu falei, eu já há algum tempo, eu vinha buscando propósito em tudo que eu fizesse, né? Eu já fui para fora, eu trabalhei com atores de Hollywood, eu trabalhei com grandes produções lá, já trabalhei em todas as emissoras aqui. Nunca cheguei a ser lá uma atriz, né, uma grande atriz de Hollywood, uma global, mas já trabalhei nisso tudo. Então, assim, eu vivi tudo isso, que era, né, sonho de criança e tal. Então, já tinha vivido tudo isso. Eu falei, gente, eu já estou tão realizada, né, assim, profissionalmente, eu fiz coisas, assim, que a maioria nunca fez. Sim. E eu estava realmente realizada, eu trabalhei em teatro, cinema, TV, produção, tudo. E converti. Aí eu falei,
já tinha um tempo, assim, antes até de eu converter, eu falei, eu quero fazer alguma coisa que me dê propósito, né? Que tenha propósito, né? Que eu esteja falando com pessoas. E aí comecei um programa no SBT que era muito disso, né? Chamavam de Mora Felicidade, a gente falava de coisas positivas e tal. E aí eu fiquei ligando, aí depois que eu converti uns 2 anos depois. E aí eu converti, fiquei ligando para as emissoras todas, eu comecei a olhar todas as emissoras gospels, cristãs e tal, e fiquei ligando e entrando em contato com elas todas, né, e para mandar meu currículo. E uma dessas pessoas, que era de uma emissora grande do Brasil, não lembro qual que era, da congregação, e ele falou, Daniela, para que você está querendo entrar? Nas emissoras cristãs já tem muito cristão. Você pode ser um instrumento em outros lugares. Né? Você, como cristã, ser um instrumento em outros lugares. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, nossa, mas o cara está me falando para eu ir para fora, mas eu estou querendo ir para dentro. Acabou, combinou da Rede Super me chamar, e aí foi um tempo abençoado, né? De estar ali inserida ali dentro, que eu realmente precisava. E também esse tempo acabou, né? E aí eu... Ciclos que se fecham, né? Ciclos que se fecham, mas Deus realmente usa, igual Ele te usou ali na Rádio Super, e me usou na Rede Super ali para nos moldar, né? Para algo maior que ele quer depois, né? E Assim, aí ainda que seja fora. A gente chega à conclusão de que não é onde você está, é quem quem você está é com você. e quem você é em Cristo, né? Eu quero saber que você ia chegar no negócio dos idosos, Sim. mas vamos falar com a Alexandra agora, já teve tempo para pensar naquela perguntinha. Então, tá. Então, eu vou pegar o exemplo do meu filho, tá? Meu filho, ele é dançarino, desde pequeno mesmo. Eu sempre dancei na minha casa, sempre, né? Cantei, dancei, então, e sempre mexi com teatro, né? Teatro é minha especialidade. E meus filhos foram criados dentro desse clima de arte. Mas meu filho, ele, por ser menino, né? Mas ele sempre gostou de dançar. E foi uma grande luta quando ele se expôs, e ele dança clássico. Diferente de todos os meninos, né? Ele sempre gostou do clássico. Eu sempre coloquei todos os tipos de músicas, todos os tipos de cultura para eles, né? Perceberem. E o Bruno foi crescendo e foi se enveredando para o lado do balé clássico. Porém, dentro da igreja, já era muito difícil a dança, né? Já era um grande tabu a dança. E dança clássica para rapaz, então, só Jesus na causa. Nossa, então, mais assim, cristão. Né? Desviado. Não é o hip hop, não é o samba, dança de não é nada. Não. Era o balé clássico. Então, de colocar, né, a sapatilha e tudo mais. Então, assim, e o Bruno foi crescendo, né? E nós nos vimos perdidos, tanto ele quanto eu. Porque para ele foi uma frustração. O momento mais livre que ele teve foi quando nós estávamos na Quadrangular. Ficamos lá por 4 anos e lá tinha um grupo de dança clássica de jovens, né? Para meninos e meninas. Ah, que ótimo. Então, assim, ele realmente se encontrou. Porém, nesse período também, aí veio uma situação horrível, né? Que aí atrapalhou o processo, que eu acho que Deus agora está restaurando, que foi o abuso dele. Ele foi abusado sexualmente nesse período. Ai, meu Deus. Então, aí na igreja? Na igreja. Aí veio uma confusão mental, né? Desse estar do lado sexual e a dança. Será que foi isso? O que aconteceu? Mas aí, né, nós sempre nesse dilema. Como você pergunta, será que eu posso fazer isso, né? Sendo cristã, será que eu posso ir por esse caminho? Para que nós fomos criados? A igreja, ela é o quê? A Bíblia diz que nós somos luzeiros. Esse é o chamado. E não se coloca, né, a lamparina num lugar baixo, né, para que não venha se iluminar. Mas a nossa função como luz e sal é iluminar. Iluminar onde? Nas trevas. É muito bom estar na igreja. É muito confortável. Né? Eu passei muitos anos, mais de 20 anos, dentro da igreja.
E é muito bom, né? Mesmo com todas as dificuldades que o artista cristão passa dentro da igreja, porque não tem muito apoio, né? Eu dou graças a Deus pelo meu pastor, meu último pastor, pastor William Werneck. Amo de coração. Não estou na Batista da Paz hoje, mas é um pastor que me impulsionou nesse sentido, que me deu muita liberdade. E assim, é muito complexo quando você vê o artista querer desenvolver e não poder desenvolver. Então, quando Cristo fala que nós somos chamados para iluminar, nós precisamos realmente iluminar nas trevas e fazer diferença nesses lugares. O que está acontecendo hoje, né? Percebo. Nossas produções, né, secular, no mundo secular, estão cheias de conceitos e conteúdos que não nos agradam, que não bate com nossa fé. Mas o que nós fazemos, na maioria das vezes? Nos acuamos, criticamos, né, caímos em cima de martelada, né, fazemos aquele... Mas nós não apoiamos os nossos jovens para estudar. Nós não apoiamos os nossos jovens para ir tomar aqueles lugares. E eu vou te falar outra coisa. A gente também não apoia quando as pessoas fazem e produções cristãs. Você pega o The Chosen. Tem uma ala que é totalmente contra o The Chosen. Né, aqui é Os Escolhidos, né? Que é um seriado magnífico, né, da vida de Jesus. Sim. Eu lembro que eu fui na estreia e tal, e aí muita gente, não vou na estreia, e todo mundo fazendo campanha contra. Sendo que, o que é melhor? Uma pessoa ir assistir, na época acho que estava passando aqui esses filmes da Marvel e tal, uma pessoa ia assistir um Marvel ou ela assistir um The Chosen, que ela vai ver um Jesus ali tão humanizado. Tão bacana e que vai inspirar. Eu conheço amigas minhas ateias, espíritas que não cansam de assistir e ficam me perguntando, mas e isso? E essa passagem? Aquela... Instiga as pessoas, né? Porque Jesus, ali, ele está perto. Não é um Jesus distante, não é um Deus distante. Ali, né, como você diz, ele humanizou, eles conseguiram Deus humanizar de amor, Jesus. né? Então, quando você humaniza Deus, sabe? É isso, é você trazer para perto. E o poder que a arte tem é esse poder. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, por que na medicina não se implica com o médico cristão na medicina? Né? Mas por que de repente, eu implico com um artista, com um dançarino, ou com um ator que está ali fazendo uma cena, que está tocando tantas pessoas, mas ele é crente, mas ele, nossa, ele ficou tão perto daquela menina, mas como é que está a carne dele? Sabe, são tantas coisas e tantas coisas que limitam, né? Que limitam o poder do Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele está muito além disso. Ele está muito para além disso. E ele quer que nós realmente o vejamos em todas as coisas. Eu não admito que falem que certas coisas são do diabo. Ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada. Desde quando? O que Deus entregou nas mãos do diabo é dele, ok. Mas aquilo que ele não entregou, Deus entregou a arte, Deus entregou a medicina? Não. Quer milagre mais extraordinário do que um médico examinar uma veia que é mais fina do que seu fio do cabelo e saber... Eu não sei se vocês já viram um filme, que esse filme mexeu muito comigo, que conta a história de como surgiu as máquinas de tomografia hoje, o aparelho de radiografia antigo. Ele foi produzido através de circozinhar pedras. Olha... Sabe, quem em sã consciência, vai pensar que eu vou tirar uma substância, que é o rádio, cozinhando pedras? De onde é que essa ideia vai surgir? Aí eu falo, não é Deus? Se não for Deus, quem é que vai saber que aquela substância, que cozinhando aquela pedra específica... É engraçado, que vai extrair dali o rádio, que vai produzir uma máquina que vai poder salvar outra vida. Eu estava pensando, isso que você está falando, Alexandra, eu estava pensando isso ontem. Olha. Você sabe que eu estava num momento assim, daqueles pensando assim, eu falei assim, gente, Deus é extraordinário. Porque se você pegar tudo que aconteceu até hoje, tudo, você pega...
Eu tô vendo ali, gente, teve um barulho ali, eu tô vendo se ninguém caiu ali fora do estúdio ali. Ouvi um barulhão aqui, vocês ouviram? Fiquei estressada agora. Tá tudo bem aí? Mas aí eu tava pensando, eu falei, gente, Deus é tão extraordinário, porque tudo que existe, tudo que passou a existir, os grandes prédios, as construções, as tecnologias, foi Deus que colocou ali naquelas pessoas que descobriram aquelas peculiaridades ali, foi Deus que colocou aquilo nelas, né? Foi Deus que deu a iluminação, foi Deus que deu tudo isso. Eu estava pensando nisso ontem, eu falei, gente, Deus é extraordinário, como é que tudo que foi feito, que o povo exalta o homem, foi Deus que inspirou aquelas pessoas. A própria né? criação já deixa bem clara a existência Totalmente, de Deus, né? Romanos detalha isso muito bem. Agora, a gente chega nessa questão também que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quando a gente teme, respeita, a gente começa realmente a reparar em cada detalhe. Às vezes, no voo de uma borboleta ali, a gente percebe a grandiosidade do nosso Deus, né? É para ser contemplada mesmo. E a sabedoria vem dele, né? O autor da vida, da sabedoria. O maior pintor do mundo. Você vê, tem um videozinho que eu vi no Instagram, esses que passam assim, uns pássaros, assim, coloridos, lindos, obras de arte, assim, inacreditáveis, que você fala, meu Deus, Deus é um artista maravilhoso. E outra que você fala, uma outra coisa que você falou, que eu estava aqui pensando até no The Chosen mesmo. Tem uma cena que eles vão para não sei se era Betel, era um lugar péssimo, assim, né? Que cheirava mal e que, né, que o pessoal fazia sacrifícios e tal. E aí o pessoal, nossa, mas para que a gente, né, os discípulos, para que a gente está aqui, um lugar horroroso e tal? Mas é exatamente por isso. Você vê que Jesus, ele não ia só nos dele, né? Aliás, quando ele ia nos dele, era para repreender, porque os dele não recebeu. E ele ia para quem não era dele, né? Ele foi o maior evangelizador aqui nessa terra. O evangelho, né? A própria definição da igreja, né? Que é a eclesia, chamados para fora. Então, para fora de onde? Né? Para fora de si, é para fora da sua comodidade. Como eu disse, é muito bom estar lá em comunhão dentro da igreja, é maravilhoso. Mas não é só. Estamos ali em cumprimento, né, ao que Cristo deixou, que nós precisamos estar em comunhão, mas ali absorvermos e levarmos para fora. Pastor William, quando a gente teve a oportunidade de ser convidada para o COMUC, que é o Conselho de Cultura, do qual faço parte agora, ele falou, deixo você em paz, porque eu sei que você consegue ir em todos os lugares. Eu sei que você sabe se portar e estar em todos os lugares. E você precisa estar ali. Essa palavra que ele me disse, você precisa estar ali. Olha que lindo. Para mim, é válido. Sempre, quando eu estou conversando com as pessoas, eu lembro que eu não estou ali só por uma escolha, mas é porque eu preciso, porque eu tenho algo dentro de mim, eu carrego algo dentro de mim, que as pessoas precisam conhecer. E quem precisa conhecer é quem está lá fora, é quem não conhece. Eu não preciso ficar muito tempo debatendo se o versículo A e o B, ele está dentro do escopo da Bíblia. Assim. Não, a gente precisa ir levar a palavra, mesmo que seja um evangelho simples, puro e simples, como C.S. Lewis fala, mas que esse evangelho puro e simples, ele traz a transformação na vida das pessoas, e tudo leva a Deus. Existe nas culturas ocidentais que fala sobre as mandalas. As mandalas, muitas vezes, são símbolos que nós falamos, não, mandalas, é coisa do capeta, né? Tudo para nós, a gente tem fala que é do capeta. O que é a mandala? Como é que surge a mandala? Através de um ponto, e esses pontos se expandem, né? E a mandala ela é desenhada, muitas vezes, de forma simétrica. E o que acontece? Eles falam que o ponto, que assim foi o surgimento do mundo, o ponto é a única substância no universo que é imutável. E dela surgem todas as outras. E que o ponto, ele nunca veio existir, ele sempre foi. Que coisa linda. O que é isso?
Se isso não é Deus, se que essa não é uma lindo. definição extraordinária de O Deus, alfa é e o quê? ômega, o início Não, e o você fim. vê, você Ele vê é que imutável, ponto. que coisa linda. Ele é Você Deus. vê que muita gente tem esse preconceito também com meditação, Sim. né? Às vezes a gente ia fazer algum programa na Super, e aí ia trazer uma pessoa que, né, que era que fazia meditação, yoga, aí a pessoa já ficava meio assim, porque né, não sabia como é que outras pessoas iam receber. Gente, Jesus ia para o monte orar, ele meditava, Sim. ele Sim. entrava em contato com, né? Era uma forma de E- meditação. E uma coisa que a igreja precisa entender, né, que historicamente, né, principalmente nas outras culturas, política, cultura, não é separado de religião. Não é. Isso aconteceu aqui, né, na nossa, na nossa era, na nossa sociedade. Isso é muito novo. Né? Se a gente for contar os anos que se tem, é muito novo. Né? Porque quando a igreja veio tomar o poder, né? Aí os cientistas acharam, não dá para a igreja ser dona de tudo. Então, os humanistas resolveram separar, né, a fé da ciência. Mas não era assim, era uma coisa só. Então, assim, nas culturas ocidentais, eles conseguiram manter, né? Principalmente na questão oriental, eles conseguiram manter essa junção e essa união da cultura e das outras, né? Da religião, da cultura e da ciência. A política está em tudo E a também, política está em tudo. Ai, né? gente, nosso tempo acabou. Sério? Eu quero muito que vocês voltem, porque, Não existe nossa... barreira, gente. Não dá para colocar Deus dentro de uma Nossa, caixa. não dá. Né? Porque ele age onde ele quer, com quem ele quer, quando onde quer. Não é? Sim. Então, agora, rapidamente, em 2 segundos, me conta o negócio do idoso, que eu fiquei curiosa. O idoso era Deus me preparando para hoje cuidar da saúde da minha mãe. Eu trouxe ela para perto de mim agora, né, para não ter que abandonar o trabalho, coisa que eu fiz antes, que Deus me disse para não fazer agora, sabe? Então a gente aprende muito com a vida. lindo. Ele falou: agora você vai conciliar, traz sua mãe para perto e Foi aquilo aprendizado. que um dia eu abri a porta para você aprender e cuidar do idoso, porque foi um grande aprendizado, né? Hoje o seu Teófilo não está vivo mais, mas certamente está na glória, né? E agora eu uso todo esse aprendizado com a minha mãe, sabe? O carinho, o cuidado, a medição de pressão, esse tipo de coisa, né? Pressão, diabetes, o cuidado. Tudo que eu Aprendeu aprendi, o tudo. banho, o carinho. Então, Que assim, lindo. tudo isso era Deus dizendo: olha, agora você vai fazer isso com a sua mãe. Né? Agora, você está feliz nas rádios seculares ou você era mais feliz Você se sentia melhor na Rádio Super? Na Rádio Super, eu me sentia mais fortalecida espiritualmente. Eu vou te falar uma coisa, só rapidamente, porque a gente tem umas pesquisas, né, que falam da frequência das músicas, né? Sim. Que a música, ela o som tem uma frequência. Sim. Então, que é para a gente tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque você vê uma sociedade através da música que o governo Sim. joga nela. Então, a gente vê muito isso, né? Quando você ouve um louvor, a paz que te dá. E aí você ouve outro dia eu fiquei assim, será que eu posso postar? Não posso postar? Que eu fui num modão lá com as amigas minhas. Mas eu estava deixando de sair com as minhas amigas. E eu saio com elas vão no meu carro, tá passando louvor. Aí elas ficam tocando, aí elas ficam cantando, entendeu? É uma forma de evangelizar. Como você vai perder esse Mas contato? aí eu postei, não, tempão que eu não ia no modão e tal, né? E era gostoso também as músicas. Mas você vê que é uma música que já te deixa mais triste, você lembra do ex, você não sei o quê, né? Umas coisas assim. Então, você sente isso na rádio? 2 segundos que
Ó, eu vou tentar simplificar aqui, porque louvor, o que que é o louvor? É aquilo que te aproxima da presença de Deus. A palavra diz que o Senhor habita no louvor do seu povo. É. Então, assim, você tem aquela presença mais forte, né, com o louvor do Senhor. Então, espiritualmente, não tem como você não ser edificado, fortalecido, principalmente quando você trabalha ali. Foram 3, 4 horas por dia, né, quando eu trabalhava na SUP. Então, meu trabalho era edificante e abençoador, porque é uma linha de mão dupla. É. A gente abençoa e é E abençoado. recebia, exato. Agora, Deus foi muito cuidadoso quando Ah. escolheu a Alvorada, porque é uma programação muito leve, sabe? Muito tranquila, que não tem aquela coisa pesada do mundo, sabe? Que fala de talvez drogas, sexo, coisas nesse sentido. Eu acho que é mais sensível, é mais sutil, é mais poética. A Alvorada é gostosa. Então, assim, foi muito acertada essa nova porta que Deus abriu na minha vida. Então, assim, eu tive que trabalhar mais a minha espiritualidade, como ainda hoje eu preciso trabalhar todos os dias, com jejum, com oração, porque é o que ela falou. Tudo bem que a gente tem que ir para o mundo, mas tem que se fortalecer primeiro espiritualmente. Porque senão a gente, ao invés de influenciar, acaba sendo influenciado. Então, precisamos estar fortes Tem que se espiritualmente. fortalecer, exato. Como é que eu chego lá falando que sou luz e daqui a pouco eu já não sou, não consigo mais iluminar? Porque aquela cultura está mexendo com aquilo que eu carrego. Então, assim, é uma busca diária e incessante de Deus, do Espírito Santo, que convence a nós do pecado, da justiça e do juízo, e nesse trabalho constante maravilhoso. Mas se Deus te plantou ali, se tenha certeza que Ele vai te frutificar, e é o que tem acontecido. Ele não coloca a gente em furada, não. Não, né? não. Você converteu tem uns 10 anos, né? Tem 10 anos, mas eu converti, depois eu tive já algumas recaídas. Sempre, a gente né? tem. Sempre tive recaídas, mas eu acho que esse é um momento espiritualmente forte, assim, na minha vida, sabe? Claro que a gente tem as guerras, né? Eu acho que a maior guerra é com a gente mesmo, porque, assim, Deus falou que ia mandar sempre o escape, mas que a gente sempre ia ser tentado pelas nossas próprias fraquezas. Então, assim, eu vejo isso muito presente na minha vida hoje, sabe? Qual que é a minha fragilidade? Aí vem o mal querendo fechar, tapar esse seu entendimento, sabe? Ele vai querer cegar o seu entendimento da palavra. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Busca o Senhor, jejum, oração. E se tem uma dica que eu posso deixar aqui, é dizer o seguinte: não se distraia. Porque o mal usa as distrações, aquelas pequenas raposinhas que às vezes a gente não dá o mínimo valor, a mínima importância, mas que fazem a diferença. Então, mantenha o foco e olha para Jesus. Rapidamente, qual que foi a chavezinha? O que te pegou para você se converter? Como é que foi a sua conversão? Como é que foi a minha conversão? Eu tinha perdido meu pai fazia 1 ano. E eu tinha também alguns problemas, né, com coisas do mundo, alguns vícios. E eu já não aguentava mais, entendeu? E são coisas, eu acho que assim, nem minha família sabe, né, que a gente vive longe da família, então tem coisas que a gente nem leva para casa. Mas que eu resolvi tratar com o Senhor, sabe? Mas alguém te chamou para uma igreja? Como é que foi isso? Se alguém me chamou, não. Eu acho que no meu caso, eu sempre desde cedo, né? Eu já frequentei através de um amigo a Testemunha de Jeová. Ah, tá. Então, porque minha família é toda católica, né? Mas aí eu já tive esse contato, né? Apesar então, de termos algumas ali divergências, né? Mas a base é Cristo, o Evangelho, é a palavra. Já né? vinha então, buscando. Assim, ele já me encaminhou aí, assim. Aí, e futuramente, quando eu vivi esse momento mais debilitado, emocional, eu me entreguei. Cheguei, me tira disso, sabe? Me leva, me conforta E foi, né? E foi. Pelo amor ou pela dor? Geralmente é pela dor. Já você é de família cristã, Não, Alexandra, não? Não. Minha Você converteu irmã quando? foi a primeira que converteu na minha casa. Eu tinha 6 anos de idade. E aí ela me levava sempre para a igreja. E aí converteu depois, mesmo quando? Com 12 anos eu fiz a minha confissão de fé e me batizei.
Mais de 16 anos na igreja. Maravilha. Ai, gente, eu quero trazer vocês de novo, quero saber conversar, mas é muito pouco tempo. Mas eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Foi um papo muito gostoso. Em uma palavra, a gente deve estar na cultura do mundo ou não, Clítia? Na cultura do mundo, mas Ou sendo cristã. luz e sal, né? Sal e luz. Alexandra. Precisamos urgentemente, Urgentemente. Porque, na verdade, não é cultura do mundo, é a cultura. Na Nós precisamos cultura, né? estar É, nesses não a lugares. cultura do mundo, ficou meio ruim isso, né? Não, a gente não deve estar na cultura do mundo, a gente deve estar na cultura, ainda que seja secular. Exato. Devemos, né? Devemos. Sim. Quem quiser assistir, ouvir essa voz maravilhosa da Clítia Santos, Alvorada. Diariamente, Alvorada FM 94,9, de segunda a sexta. A partir das 5, parceria lá com Giovanni Gandra, Painel Alvorada, segunda edição. Maravilha. Giovanni é quase pastor, tá vendo? Ele tá lá também, firme e forte. E, Alexandra, quem quiser ajudar aí na Etnos, né? Porque a gente não falou muito da Etnos, depois eu quero trazer você aqui pra gente falar um pouquinho mais dela. Quem quiser entrar em contato ou trazer dúvidas. A Alexandra, ela fez um podcast muito legal. Qual que foi? Com Vitral. Procurem aí na internet. Ela vai falar muito sobre essa coisa do conselho, de ser conselheira em Belo Horizonte, conselheira de cultura. É muito interessante. Mas para a gente encerrar aqui, como é que o pessoal entra em contato se quiser ajudar? Nós temos na nossa página no Instagram, Associação Etnos, então pode chamar a gente lá, a gente vai conversar. E esperamos, né, outros artistas para compor aí, porque temos a Jornada Pascual, uma lei. Aqui em Belo Horizonte, temos uma semana inteira só para celebrar, falar sobre a morte de Cristo. É lei, todos os cristãos precisam saber, estar dispostos. A gente quer levar a igreja toda para Afonso Pena, nós queremos a Praça da Estação, Praça 7, tudo tomado de crente de Jesus. Lá. Fazer tomada de BH, é isso aí. Sim. Gente, muito obrigada. E é isso aí, a gente precisa, a gente deve, né, tomar a cultura também, né, para sermos luz, para sermos influenciadores, né? É isso, gente, muito obrigada, até o nosso próximo Crente Como a Gente. Tchau, tchau. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos. Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente, seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado, com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nestes 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense duas vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo. Há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas. Sempre no lugar certo, na hora certa.